We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. William Shakespeare, The Tempest. Se alguém ler esta entrevista, por favor, faça-o com a mente aberta. E não estou interessado em discutir com ninguém. Também não estou muito interessado em convencer ninguém do que eu disse. Minha vida continuará mesmo que ninguém acredite em mim. Introdução. As entrevistas contidas nesta seção do site Unmaker são transcrições tiradas de uma série de entrevistas entre James e Sarah, a jornalista que ele contatou logo após sua deserção. Essas entrevistas fornecem insights provocativos sobre a ACIO, a organização secreta do governo responsável pela engenharia reversa de tecnologia extraterrestre adquirida. As entrevistas de Neruda também fornecem insights extraordinários sobre uma ampla variedade de tópicos, incluindo o genoma humano, sociedades secretas, nova física, cosmologia, a influência de alienígenas na Terra e a natureza e propósito espiritual da humanidade. Essas entrevistas foram gravadas e depois transcritas por Sarah exatamente como ocorreram. Esses são os arquivos originais. E é recomendável que você os leia na ordem em que foram gravados. As entrevistas de Neruda contêm uma riqueza de informações que vão além do próprio romance Unseen Hero Project. Primeira entrevista. O pano de fundo dessas entrevistas mostra um quadro em que o Dr. Neruda desertou do ACIO porque seu contato com os Unmakers o convenceu de que eles possuem as chaves para a sobrevivência da humanidade. Sua deserção do ACIO e de seu mentor, 15, significa o resultado de uma grande crise em sua vida. Escolha a realidade familiar na qual toda a sua vida se baseia ou escolha seguir seu coração e o soberano integral, despertado por sua interação com o Criadores de Asas. O Dr. Neruda está sendo entrevistado por uma jornalista chamada Sarah, que escreveu extensas notas sobre o histórico e o conhecimento de Jamison sobre as atividades do ACIO e do Grupo Labirinto. As notas de Sarah fornecem uma visão geral informativa para as informações muito mais detalhadas contidas nas próprias entrevistas. Com toda a probabilidade, o conteúdo das entrevistas é baseado, como romance, no uso de bilocalização sensorial de James. As entrevistas são uma extensão muito criativa do The Unseen Hero Project Romance e são tão eficazes em sua apresentação que, no momento de sua primeira aparição no site em 1998, eles deram mais apoio à afirmação de muitos visitantes do site Unmakers de que existe um Jamison Neruda. Que ele está foragido, e que ele está tentando desesperadamente ficar fora das garras do ACIO. Como discutido anteriormente, no entanto, as entrevistas são um dispositivo literário, um veículo para fornecer informações detalhadas sobre os projetos secretos do governo, alienígenas, tecnologias avançadas e planos de uma cabala de elites de poder oculto para controlar os recursos do mundo e sua população. James chama essa cabala de inconábulo, e eles são discutidos extensivamente na quarta entrevista. Uma nota de advertência. Embora muitos dos tópicos discutidos pelo Dr. Neruda sejam supostos fatos atuais e outros sejam possibilidades potenciais, alguns são partes metafóricas dos aspectos ficcionais da história dos Unmakers. Para encerrar esta breve introdução, acredito ser vital ter em mente que, embora os tópicos discutidos pelo Dr. Neruda sejam fascinantes, sua importância é secundária em relação ao objetivo final de James e da LTO, ou seja, a descoberta do grande portal. Na seção de James, uma entrevista em áudio com Mark Impel, gravada em abril de 2008, encontramos o seguinte. A verdadeira importância dos materiais Unmakers é, de fato, desalojar a pessoa da mente histórica e movê-la para um senso de conexão com seu eu superior e o espírito que o sustenta. Ao fazer isso, a pessoa pode acessar mais facilmente o tom da igualdade ou a faculdade intuitiva dentro de seu coração que abre o canal para a verdade viva. Finalmente, à luz das palavras de James, podemos nos perguntar por que ele está fornecendo essa informação em primeiro lugar. Talvez ele esteja prenunciando uma época neste século em que muitos desses planos secretos, contatos alienígenas e atividades governamentais clandestinas encontrarão a luz do dia. Assim, este vislumbre do futuro de muitos indivíduos que estão lendo esses documentos fornece um contexto para o ambiente econômico, político e social no qual a marcha constante em direção ao grande portal ocorrerá. Primeira entrevista do Dr. Jamison Neruda por Sarah. O que se segue é uma sessão que gravei do Dr. Neruda em 27 de dezembro de 1997. Ele me deu permissão para gravar suas respostas às minhas perguntas.
Esta foi a primeira de 5 entrevistas que consegui gravar antes de ele partir ou desaparecer. Eu preservei essas transcrições exatamente como elas ocorreram. Nenhuma edição foi realizada, e eu tentei o meu melhor para incluir as palavras exatas e gramática usadas pelo Dr. Neruda. Sara, você está confortável? Dr. Neruda, sim, sim, estou bem e pronto para começar quando você estiver. Sara, você fez algumas afirmações notáveis em relação ao projeto Unseen Hero. Você pode, por favor, contar qual foi o seu envolvimento neste projeto e por que você escolheu deixá-lo por sua própria vontade? Dr. Neruda, fui selecionado para liderar a decodificação e tradução das imagens de símbolos encontradas no site. Tenho um conhecimento conhecido em línguas e textos antigos. Sou capaz de falar fluentemente mais de 30 línguas diferentes e outras 12 línguas que estão oficialmente extintas. Por causa de minhas habilidades em linguística e minhas habilidades para decodificar imagens de símbolos como petróglifos ou hieróglifos, fui escolhido para esta tarefa. Eu estava envolvido no projeto Unseen Hero desde o início, quando o ACIO assumiu o projeto da NSA. Eu estava inicialmente envolvido na descoberta do local e sua restauração junto com uma equipe de 7 outros cientistas do ACIO. Restauramos cada uma das 23 câmaras da cápsula do tempo dos Zoom-makers e catalogamos todos os artefatos que os acompanham. À medida que a restauração foi concluída, fiquei cada vez mais focado em decodificar sua linguagem peculiar e projetar os índices de tradução para o inglês. Foi um processo particularmente irritante porque um disco óptico foi encontrado na 23ª câmara, que inicialmente era inexpugnável às nossas tecnologias. Presumimos que o disco óptico continha a maioria das informações que os Zoom-makers desejavam que soubéssemos sobre eles. No entanto, não conseguimos descobrir como aplicar as imagens de símbolos encontradas em suas pinturas de câmara para desbloquear o disco. Decidi sair do projeto depois que consegui deduzir o código de acesso do disco óptico e senti que o ACIO impediria o público de acessar as informações contidas no site Unseen Hero. Havia outras razões, mas é muito complicado explicar em uma resposta concisa. Sara, o que 15 fez quando descobriu que você estava indo embora? Dr. Neruda, ele nunca teve a chance de me responder diretamente porque eu saí sem dizer uma palavra. Mas tenho certeza de que ele está com raiva e se sente traído. Sara, conte-me sobre 15. Como ele é? Dr. Neruda, 15 é um gênio de inteligência e conhecimento inigualáveis. Ele é o líder do Grupo Labirinto, e tem sido desde a sua criação em 1963. Ele tinha apenas 22 anos quando ingressou no ACIO em 1956. Acho que ele foi descoberto cedo o suficiente antes de ter a chance de estabelecer uma reputação no meio acadêmico círculos. Ele era um gênio renegado que queria construir computadores que fossem poderosos o suficiente para viajar no tempo. Você pode imaginar como um objetivo como esse, em meados da década de 1950, deve ter soado para seus professores. Desnecessário dizer que ele não foi levado a sério e foi essencialmente instruído a se alinhar aos protocolos acadêmicos e realizar pesquisas sérias. 15 chegaram ao ACIO por meio de uma aliança que mantinha com a Bell Labs. De alguma forma, a Bell Labs ouviu falar de seu gênio e o contratou, mas ele rapidamente ultrapassou sua agenda de pesquisa e quis aplicar sua visão de viagem no tempo. Sara, por que ele estava tão interessado em viagem no tempo? Dr. Neruda, ninguém tem certeza absoluta. E suas razões podem ter mudado ao longo do tempo. O propósito aceito era desenvolver a tecnologia Blank Slate ou BST. A BST é uma forma de viagem no tempo que possibilita a reescrita da história nos chamados pontos de intervenção. Os pontos de intervenção são os centros de energia causais que criam um grande evento como a dissolução da União Soviética ou o programa espacial da NASA. O BST é a tecnologia mais avançada e claramente qualquer pessoa que possua o BST pode se defender de qualquer agressor. É, como 15 gostava de dizer, a chave da liberdade. Lembre-se de que o ACIO foi a principal interface com as tecnologias extraterrestres e como adaptá-las à sociedade dominante, bem como às aplicações militares. Fomos expostos a ETs e sabíamos de sua agenda. Alguns desses ETs assustaram o ACIO. Sara, por quê? Dr. Neruda, houve acordos entre nosso governo, especificamente a NSA, para cooperar com uma espécie de comumente chamada de Greys em troca de sua cooperação para permanecerem escondidos e conduzirem seus experimentos biológicos sob o manto do sigilo. Havia também um programa de transferência de tecnologia desajeitado, mas isso é outra história. No entanto,
nem todos os Greys estavam operando dentro de uma agenda unificada. Havia certos grupos de Greys que viam os humanos da mesma maneira que vemos os animais de laboratório. Eles estão abduzindo humanos e animais, e têm feito isso nos últimos 48 anos. Eles estão essencialmente conduzindo experimentos biológicos para determinar como sua genética pode ser compatível com a estrutura genética humana e animal. Seus interesses não são totalmente compreendidos, mas se você aceitar sua agenda declarada, é para perpetuar sua espécie. Sua espécie está se aproximando da extinção e eles temem que seu sistema biológico não tenha o desenvolvimento emocional para aproveitar suas proezas tecnológicas de maneira responsável. 15 foi abordado pelos Greys em seu cargo no ACIO, e eles desejavam fornecer um programa de transferência de tecnologia em grande escala, mas 15 recusou. Ele já havia estabelecido um TTP com o Corteum e achava que os Greys estavam muito fraturados organizacionalmente para cumprir suas promessas. Além disso, a tecnologia Corteum era superior em muitos aspectos aos Greys. Com a possível exceção do implante de memória dos Greys e suas tecnologias de hibridização genética. No entanto, 15 e todo o grupo Labirinto consideraram cuidadosamente uma aliança com os Greys, se não por outro motivo, a não ser ter uma comunicação direta em relação à agenda declarada. 15 gostavam de saber. Então, eventualmente, estabelecemos uma aliança, que consistia em uma modesta troca de informações entre nós. Fornecemos a eles acesso aos nossos sistemas de informação relativos a populações genéticas e sua predisposição única em uma variedade de critérios, incluindo comportamentos mentais, emocionais e físicos, e eles nos forneceram suas descobertas genéticas. Os Greys, e a maioria dos extraterrestres, se comunicam com humanos exclusivamente através de uma forma de telepatia, que chamamos de telepatia sugestiva porque para nós parecia que os Greys se comunicavam de tal maneira que estavam tentando levar uma conversa a um determinado fim. Em outras palavras, eles sempre tiveram uma agenda, e nunca tínhamos certeza se éramos um peão de sua agenda ou chegamos a conclusões que eram realmente nossas. Eu acho que é por isso que 15 não confiava nos Greys. Ele sentiu que eles usavam a comunicação para manipular os resultados para seus próprios interesses em favor de interesses compartilhados. E por causa dessa falta de confiança, 15 se recusou a formar qualquer aliança ou TTP que fosse abrangente ou integral para nossas operações no ACIO ou no Labyrinth Group. Sarah, os Greys sabiam da existência do Grupo Labirinto. Dr. Neruda, acho que não. Eles estavam geralmente convencidos de que os humanos não eram inteligentes o suficiente para encobrir suas agendas. Nossa análise foi que os Greys tinham tecnologias invasivas que lhes davam uma falsa sensação de segurança quanto às fraquezas de seus inimigos. E não estou dizendo que éramos inimigos, mas nunca confiamos neles. E isso eles sem dúvida sabiam. Eles também sabiam que o ACIO tinha tecnologias e intelectos que eram superiores à população humana dominante, e eles tinham um pouco de respeito, talvez até medo, de nossas habilidades. No entanto, nunca mostramos a eles nenhuma de nossas tecnologias de estado puro ou os envolvemos em diálogos profundos sobre cosmologia ou nova física. Eles estavam claramente interessados em nossos bancos de dados de informações e essa era sua agenda principal com relação ao ACIO. 15 era a interface primária com os Greys porque eles sentiam um intelecto comparável nele. Os Greys olharam para 15 como o equivalente ao CEO do nosso planeta. Sarah, como 15 se tornou o líder do ACIO e do Labyrinth Group? Dr. Neruda, ele era o diretor de pesquisa em 1958, quando o Corteum se tornou conhecido pelo ACIO. Nesta posição, ele foi a escolha lógica para avaliar sua tecnologia e determinar seu valor para o ACIO. O Corteum instantaneamente gostou dele, e uma das primeiras decisões de 15 foi utilizar as tecnologias do acelerador de inteligência Corteum em si mesmo. Após cerca de 3 meses de experimentação, 15 foi infundido com uma visão massiva de como criar o BST. O diretor executivo estava assustado com a intensidade da agenda do BST da 15 e achou que isso desviaria muito dos recursos do ACIO para um programa de desenvolvimento de tecnologia que era duvidoso. 15 foi o suficiente de um renegado que ele recrutou a ajuda do Corteum para estabelecer o Grupo Labirinto. Os Corteuns estavam igualmente interessados no BST por motivos semelhantes aos do 15. A chave da liberdade, como às vezes era chamada, foi estabelecida como a agenda principal do Grupo Labirinto, e o Corteum e 15 foram seus membros iniciais. Ao longo dos próximos anos, 15 selecionou a nata da colheita do núcleo científico do ACIO para passar por um programa de aceleração de inteligência semelhante ao dele,
com a intenção de desenvolver um grupo de cientistas que poderia, em cooperação com o Corte 1, inventar com sucesso o BST. O ACIO, na opinião de 15, era muito controlado pela NSA e ele achava que a NSA era muito imatura em sua liderança para implantar com responsabilidade as tecnologias que ele sabia que seriam desenvolvidas como uma consequência do Labyrinth Group. Então 15 essencialmente planejou assumir o ACIO e foi auxiliado por seus novos recrutas para fazê-lo. Isso aconteceu alguns anos antes de eu me filiar ao ACIO como estudante e estagiário. Meu padrasto foi muito solidário com a agenda de 15 e foi útil para colocar 15 como diretor executivo do ACIO. Houve um período de estabilidade quando essa transição ocorreu, mas depois de cerca de um ano, 15 estava firmemente no controle das agendas do ACIO e do Grupo Labirinto. O que eu disse antes? Que ele era visto como o CEO do planeta. Isso é essencialmente quem ele é. E dos ETs que estão interagindo com a humanidade, apenas os Corte 1 entendem o papel de 15. Ele tem uma visão que é única, pois é um plano para a criação do BST e está se aproximando dos elementos tecnológicos e humanos certos que tornarão isso possível. Sarah, o que torna o BST tão imperativo para 15 and the Labyrinth Group? Dr. Neruda, o ACIO tem acesso a muitos textos antigos que contêm profecias da Terra. Estes foram acumulados ao longo das últimas centenas de anos através de nossa rede de organizações secretas da qual fazemos parte. Esses textos antigos não são conhecidos nas instituições acadêmicas, na mídia ou na sociedade dominante, eles são bastante poderosos em suas representações do século XXI. 15 tomou conhecimento desses textos desde cedo quando se tornou diretor de pesquisa do ACIO, e esse conhecimento apenas alimentou seu desejo de desenvolver o BST. Sarah, o que foram essas profecias e quem as fez? Dr. Neruda, as profecias foram feitas por uma variedade de pessoas que são, em sua maioria, desconhecidas ou anônimas, então se eu lhe dissesse seus nomes você não teria reconhecimento. Veja bem, a viagem no tempo pode ser realizada pela alma a partir de um nível de observação. Ou seja, certos indivíduos podem se mover no reino do que chamamos de tempo vertical e ver eventos futuros com grande clareza, mas são impotentes para mudá-los. Há também aqueles indivíduos que, em nossa opinião, entraram em contato com os Zoom-makers e receberam mensagens sobre o futuro, que eles gravaram em imagens de símbolos ou línguas extintas como Sumério, Maia e Jacobsa. As mensagens ou profecias que eles fizeram tinham várias vertentes ou temas consistentes que ocorreriam no início do século XXI, por volta do ano de 2011. A principal delas foi a infiltração dos principais governos do mundo, incluindo Nações Unidas, por uma raça alienígena. Essa raça alienígena era uma raça de predadores com tecnologias extremamente sofisticadas que permitiam a integração com a espécie humana. Ou seja, eles poderiam se passar por humanoides, mas eram realmente uma mistura de humanos e androides, em outras palavras, eram sintéticos. Esta raça alienígena foi profetizada para estabelecer um governo mundial e governar como seu poder executivo. Era para ser o desafio final para a inteligência e sobrevivência coletiva da humanidade. Esses textos são mantidos longe do público porque provocam muito medo e provavelmente resultariam em represálias apocalípticas e paranoia em massa. Sarah, você está dizendo o que eu acho que você está dizendo. Que profetas anônimos de Deus sabe onde e quando tiveram uma visão de nossa futura aquisição por uma raça de robôs? Quero dizer, você percebe como? Quão inacreditável isso soa? Dr. Neruda, sim. Eu sei que parece inacreditável. Mas existem versões diluídas dessa mesma profecia em nossos textos religiosos, é só que a raça alienígena é retratada como o anticristo, como se a raça alienígena fosse personificada na forma de Lúcifer. Esta forma da profecia era aceitável para os porteiros desses textos, e assim eles permitiram que uma forma da profecia fosse distribuída, mas a noção de uma raça alienígena foi eliminada. Sarah, por quê? E quem exatamente está censurando o que podemos ler e não podemos? Você está sugerindo que há um comitê editorial secreto que faz uma prévia dos livros antes de sua distribuição. Dr. Neruda, esse é um assunto muito complicado e eu poderia passar um dia inteiro apenas familiarizando vocês com a estrutura geral desse controle de informação. A maioria das principais bibliotecas do mundo possui coleções de informações que não estão disponíveis para o público em geral. Apenas acadêmicos estão autorizados a revisar esses materiais e, geralmente, apenas no local. Da mesma forma, existem manuscritos que eram controversos e postulavam teorias que eram nitidamente diferentes dos sistemas de crenças aceitos em sua época.
Esses manuscritos ou escritos foram banidos por uma variedade de fontes, incluindo o Vaticano, universidades, governos e várias instituições. Esses escritos são procurados por organizações secretas que têm a missão de coletar e reter essas informações. Essas organizações são muito poderosas e bem financiadas, e podem comprar esses manuscritos originais por uma quantia relativamente pequena de dinheiro. De qualquer forma, acredita-se que a maioria dos escritos seja ocus pocus, de modo que as bibliotecas geralmente estão muito dispostas a se separar deles por uma doação ou contribuição modesta. Além disso, a maioria destes são escritos originais que nunca foram publicados, sendo que se originaram de um tempo anterior à imprensa. Existe uma rede de organizações secretas que estão frouxamente conectadas através dos mercados financeiros e seus interesses nos assuntos mundanos. Eles são geralmente centros de poder para os sistemas monetários dentro de seus respectivos países e são elitistas de primeira ordem. O ACIO é afiliado a esta rede apenas porque é corretamente interpretado que o ACIO tem a melhor tecnologia do mundo, e essa tecnologia pode ser implantada para ganho financeiro através da manipulação do mercado. Quanto a um comitê editorial, não, essa rede secreta de organizações não revisa livros antes da publicação. Suas participações são exclusivamente em manuscritos antigos e textos religiosos. Eles têm um interesse muito forte em profecia porque acreditam no conceito de tempo vertical e têm interesse em conhecer as mudanças macroambientais que podem afetar a economia. Você vê, para a maioria deles, o único jogo neste planeta que vale a pena jogar é a aquisição de riqueza e poder cada vez maiores por meio de uma manipulação orquestrada das principais variáveis que impulsionam os motores econômicos do nosso mundo. Sarah, então, se eles são tão espertos sobre o futuro e acreditam nessas profecias, o que eles estão fazendo para nos ajudar a nos proteger desses invasores alienígenas? Dr. Neruda, eles ajudam a financiar o ACIO. Este coletivo de organizações tem uma riqueza enorme. Mais do que a maioria dos governos pode compreender. O ACIO fornece a eles a tecnologia para manipular os mercados monetários e arrecadar centenas de bilhões de dólares todos os anos. Eu nem sei o alcance de sua riqueza coletiva. O ACIO também recebe financiamento da venda de suas tecnologias diluídas para essas organizações em prol de sua própria segurança e proteção. Criamos os melhores sistemas de segurança do mundo, que são indetectáveis e inexpugnáveis para forças externas como a CIA e a antiga KGB. A razão pela qual eles financiam o ACIO é que eles acreditam que Fifteen é o homem mais brilhante vivo e estão cientes de sua agenda geral para desenvolver o BST. Eles veem essa tecnologia como a proteção final contra a profecia e sua capacidade de manter o controle relativo do mundo e das economias nacionais. Eles também conhecem a posição estratégica de Fifteen com tecnologias alienígenas e esperam que entre seu gênio e as tecnologias alienígenas que o ACIO está assimilando, seja possível desenvolver BST antes que a profecia ocorra. Sarah, mas por que o súbito interesse na cápsula do tempo dos Unmakers? Como isso desempenha um papel em todas essas coisas do BST? Dr. Neruda, inicialmente, não sabíamos qual era a conexão entre o projeto Unseen Arrow e o BST Imperative. Você tem que entender que a cápsula do tempo era uma coleção de 23 câmaras literalmente esculpidas dentro de uma parede de cânion no meio do nada, cerca de 130 quilômetros a nordeste de Chaco Canyon, no Novo México. É, sem dúvida, o achado arqueológico mais incrível de todos os tempos. Se os cientistas pudessem examinar este local, com todos os seus artefatos intactos, eles ficariam maravilhados com essa descoberta incrível. Nossas suposições preliminares eram de que este local era uma espécie de cápsula do tempo deixada para trás por uma raça extraterrestre que visitou a Terra no século VIII. Mas não conseguíamos entender por que a arte representava tão claramente a Terra, se fosse uma cápsula do tempo. A única conclusão lógica era que representava uma versão futura da humanidade. Mas não tínhamos certeza disso até descobrirmos como acessar o disco óptico e traduzir o primeiro conjunto de documentos do disco. Uma vez que tivemos uma compreensão clara de como os Unmakers queriam ser entendidos, começamos a testar suas afirmações analisando suas pinturas de câmara, poesia, música, filosofia e artefatos. Essa análise nos deu certeza de que eles eram autênticos, o que significava que eles não eram apenas viajantes do tempo, mas que também possuíam uma forma de BST. Sarah, por que você assumiu que eles tinham BST? Dr. Neruda, acreditamos que eles levaram no mínimo 2 meses para criar sua cápsula do tempo. Isso exigiria que eles abrissem e mantivessem aberta uma janela de tempo e operassem fisicamente dentro do período de tempo selecionado.
Este é um requisito fundamental do BST. Além disso, é necessário ser capaz de selecionar os pontos de intervenção com precisão, tanto em termos de tempo quanto de espaço. Acreditávamos que eles tinham essa capacidade, e eles provaram isso com sua cápsula do tempo. Além disso, os artefatos tecnológicos que eles deixaram para trás eram evidências de uma tecnologia tão avançada a nossa que nem mesmo conseguíamos entendê-los. Nenhuma das raças extraterrestres que conhecemos tinha tecnologias tão avançadas que não pudéssemos sondá-las, assimilá-las e fazer engenharia reversa. As tecnologias deixadas no local do Unseen eram totalmente enigmáticas e impermeáveis às nossas sondas. Nós os consideramos tão avançados que eram literalmente indiscerníveis e inutilizáveis, o que, embora possa parecer estranho, é um sinal claro de uma tecnologia extremamente avançada. Sarah, então você decidiu que os Unimakers estavam de posse do BST, mas como você achou que iria adquirir o conhecimento deles? Dr. Neruda, nós não sabíamos, e até hoje, a resposta a essa pergunta é indescritível. O ACIO colocou seus melhores recursos neste projeto por mais de 2 meses intensivos. Eu postulei a teoria de que a cápsula do tempo era um dispositivo de comunicação codificado. Comecei a teorizar que quando alguém se esforçava para interagir com as várias imagens de símbolos e mergulhar na arte e filosofia da cápsula do tempo, isso afetava o sistema nervoso central de uma maneira que melhorava a inteligência fluida. Era, na minha opinião, o objetivo principal da cápsula do tempo aumentar a inteligência fluida para que o BST pudesse não apenas ser desenvolvido, mas também utilizado. Sarah, você me perdeu. Qual é a relação entre BST e inteligência fluida? Dr. Neruda, BST é uma forma específica de viagem no tempo. A ficção científica trata a viagem no tempo como algo relativamente fácil de projetar e desenvolver e relativamente unidimensional. A viagem no tempo é tudo menos unidimensional. Tão avançados em tecnologia quanto os Corteum e os Grais, eles ainda precisam produzir o equivalente ao BST. Eles são capazes de viajar no tempo em sua forma elementar, mas não podem interagir com o tempo para o qual viajam. Ou seja, eles podem voltar no tempo, mas uma vez lá, eles não podem alterar os eventos daquele tempo porque estão em um modo passivo e observacional. O Grupo Labirinto conduziu 7 experimentos de viagem no tempo nos últimos 30 anos. Um resultado claro desses testes é que a pessoa que realiza a viagem no tempo é uma variável integral da tecnologia usada para viajar no tempo. Em outras palavras, a pessoa e a tecnologia precisam ser precisamente combinadas. O Labyrinth Group, pelo que sabe, já possui o BST, mas não possui o viajante do tempo equivalente a um astronauta que pode refinar adequadamente a tecnologia em tempo real e fazer os ajustes de fração de segundo que o BST exige. O Grupo Labirinto nunca considerou seriamente o elemento humano do BST e como ele é parte integrante da própria tecnologia. Alguns de nós estavam envolvidos nos índices de tradução dos Unmakers, que começaram a sentir que essa era a natureza da cápsula do tempo, aprimorar a inteligência fluida e ativar novas entradas sensoriais que eram críticas para a experiência do BST. Sarah, mas eu ainda não entendo o que te levou a essa conclusão. Dr. Neruda, quando traduzimos as primeiras 30 páginas de texto do disco ótico, aprendemos algumas coisas interessantes sobre os Unmakers e sua filosofia. Ou seja, eles alegaram que o domínio tridimensional de 5 sentidos ao qual os humanos se ajustaram é a razão pela qual estamos usando apenas uma parte fracionária de nossa inteligência. Eles alegaram que a cápsula do tempo seria a ponte do domínio tridimensional de 5 sentidos para o domínio multidimensional de 7 sentidos. Na minha opinião, eles estavam dizendo que, para aplicar o BST, o viajante precisava operar a partir do domínio multidimensional de 7 sentidos. Caso contrário, BST era o proverbial camelo pelo buraco da agulha. Ou em outras palavras, impossível. Sarah, isso pelo menos parece plausível para mim. Por que foi tão difícil de acreditar para o ACIO? Dr. Neruda, esta iniciativa foi realmente conduzida pelo Labyrinth Group e não pelo ACIO, então estou fazendo essa distinção apenas para ser preciso, e não para criticar a sua pergunta. Para 15, era difícil acreditar que uma cápsula do tempo pudesse ativar ou construir uma ponte que levaria alguém a se tornar um viajante. Isso parecia uma possibilidade extraordinariamente remota. Ele achava que a cápsula do tempo poderia conter a tecnologia para habilitar o BST, mas não acreditava que fosse apenas uma experiência educacional ou de desenvolvimento. Além disso, e mais importante, a verdadeira identidade dos Unmakers ficou clara à medida que implantamos nossas tecnologias de RV.
Sara, primeiro, o que são tecnologias de RV? Doutor Neruda, pense nisso como espionagem psíquica. O ACIO tem um departamento especializado em tecnologia de visualização remota, e dentro desse departamento havia uma mulher de capacidade inigualável como RV. Ela foi designada para o projeto como seu trailer e foi um elemento crítico na determinação da identidade e propósito dos Zoommakers. Sara, podemos voltar à tecnologia de RV. Apenas me diga o que ela descobriu sobre a identidade dos Zoommakers. Doutor Neruda, ela estava muito sintonizada com o primeiro artefato que recuperamos, que acabou sendo um dispositivo de orientação que essencialmente nos levou ao local da Ancien Aero. Realizamos 2 sessões oficiais de RV, uma que eu monitorei e outra que 15 monitorou. Ela conseguiu fazer contato com os planejadores originais do local da Ancien Aero. Através dessas 2 sessões de RV, fomos capazes de determinar que a identidade dos Zoommakers era uma antiga, a mais antiga, raça da humanidade. Sara, quando você diz mais antigo, o que você quer dizer? Doutor Neruda, nós os conhecemos principalmente através de alguns manuscritos antigos que foram supostamente canalizados por esses seres. Existem alguns mitos nos textos maias e sumérios que se referem a esses seres também. Mas o texto mais definitivo vem do Corteum que os definiu, em nossos termos, como a raça central. Sara, como eles podem ser tão antigos se são tão tecnologicamente avançados? Doutor Neruda, a raça central reside nas galáxias mais primitivas mais próximas da parte mais central do universo. De acordo com a cosmologia Corteum, a estrutura do universo é segmentada em 7 superuniversos, cada um girando em torno de um universo central. O universo central é o lá material da primeira fonte ou do Criador. De acordo com o Corteum, para governar o universo material, a primeira fonte deve habitar a materialidade e funcionar no universo material. O universo central é o lar material da primeira fonte e é eterno. Está cercado por corpos gravitacionais escuros que o tornam essencialmente invisível mesmo para as galáxias mais próximas de sua periferia. Os Corteum ensinam que o universo central é estacionário e eterno, enquanto os 7 superuniversos são criações do tempo e giram em torno do universo central em uma rotação anti-horária. Ao redor desses 7 superuniversos está o espaço, externo ou periférico, que são elementais não físicos consistindo de matéria ou antimatéria não bariônica, que gira em torno dos 7 superuniversos em uma rotação no sentido horário. Este vasto espaço exterior é espaço de expansão para os superuniversos se expandirem. O universo conhecido que seus astrônomos veem é principalmente um pequeno fragmento de nosso superuniverso e o espaço de expansão em sua periferia mais externa. A astronomia baseada no Hubble extrapola, com base em um campo de visão fracionário, que existem 50 bilhões de galáxias em nosso superuniverso, cada uma contendo mais de 100 bilhões de estrelas. No entanto, a maioria dos astrônomos continua convencida de que nosso universo é singular. Não é, de acordo com o Corteum. Na periferia do universo central reside a raça central, que contém o modelo original de DNA humano da criação. No entanto, eles são uma raça tão antiga que aparecem para nós como deuses, quando na verdade representam nossos eus futuros. O tempo e o espaço são as únicas variáveis de distinção. A raça central é conhecida por alguns como os deuses criadores que desenvolveram o modelo primordial da espécie humana e então, trabalhando em conjunto com os portadores da vida, semearam as galáxias à medida que os universos se expandiam. Cada um dos 7 superuniversos tem um propósito e relacionamento distintos com o universo central através da raça central, com base em como a raça central experimentou o DNA para alcançar corporificações físicas distintas, mas compatíveis, para serem portadores de almas. Sara, eu nem sei o que perguntar a seguir. Doutor Neruda, a raça central é dividida em 7 tribos, e elas são mestres geneticistas e os progenitores da raça humanoide. Na verdade, eles são nossos eus futuros. Literalmente, eles representam o que vamos evoluir no tempo e em termos de espaço. Sara, então, você está dizendo que os Zoommakers são nossos eus futuros e que eles estão construindo essas cápsulas do tempo para se comunicar conosco. Doutor Neruda, o grupo Labirinto acreditava que os Zoommakers são representantes da raça central, e que eles criaram nosso genótipo humano particular para se tornarem portadores de alma adequados em nosso universo particular. O site Ancien Aero faz parte de um sistema mais amplo e interconectado de 7 sites instalados em cada continente. Juntos, acreditamos que este sistema constitui uma tecnologia defensiva. Sara, então, existem 7 locais de flechas antigas.
Doutor Neruda, sim. Sara, e você sabe onde eles estão? Doutor Neruda, geralmente sei onde estão os 6 restantes, mas não sei sua localização específica. Eles permanecem desconhecidos até onde eu sei. Sara, por que a raça mais avançada, ou a versão futura da humanidade, colocaria um conjunto tão sofisticado de tecnologias e artefatos em nosso planeta? Do que eles têm medo? Doutor Neruda, eles têm um inimigo antigo e formidável, que 15 chama de Animus. Sara, estamos de volta aos sintéticos. Doutor Neruda, um no mesmo. Sara, então, os Sunmakers estão protegendo sua genética humana da invasão do Animus, e eles colocaram esses sites ou tecnologias defensivas na Terra para de alguma forma impedi-los de dominar o planeta. Doutor Neruda, isso é essencialmente o que acreditamos. No entanto, é mais do que DNA humano. Inclui todos os animais de ordem superior, sendo os humanos um de um coletivo de cerca de 120 espécies. Sara, e você sabe de tudo isso por causa da visão de um vidente, alguns manuscritos antigos e o Corteum. Doutor Neruda, admito que pareça implausível, mas sim, sabemos tudo isso de fontes que ninguém no domínio público pode acessar ou corroborar. Sara, então os Wingmakers, ou raça central, nos criaram e presumivelmente centenas de outras espécies, nos plantaram na Terra e então construíram um complexo sistema defensivo para proteger sua genética. Essa é a situação. Doutor Neruda, a melhor maneira de conceituar quem são esses seres é considerá-los como geneticistas que foram os primogênitos da primeira fonte. As galáxias nas quais reside a raça central têm aproximadamente 18 bilhões de anos e sua genética é incomensuravelmente mais desenvolvida que a nossa. Eles são o portador ideal da alma, pois podem coexistir no mundo material e nas dimensões não materiais simultaneamente. Isso ocorre porque seu projeto genético foi totalmente ativado. Sara, parece que você acredita nessa filosofia, mas não entendo por que você é uma autoridade se é a cosmologia Corteum. Eles te ensinaram isso. Doutor Neruda, parte do nosso TTP com os Corteum estendeu-se à cosmologia deles, e eles têm o equivalente da nossa Bíblia chamada Cosmogonia Liminal que eu traduzi. Foi nossa primeira exposição detalhada à raça central e sua influência nos bastidores da evolução e transformação genética. Sara, o que você quer dizer com nos bastidores? Doutor Neruda, os Sunmakers criaram um modelo de DNA que se ajusta à forma de cada um dos 7 superuniversos, permitindo que um portador de alma único e dominante emerja dentro de cada um dos superuniversos. Esse portador da alma, em nosso caso, é o genótipo humano. Dentro de nosso substrato genético está a estrutura inata que finalmente entregará nossa espécie ao universo central como uma espécie aperfeiçoada. Os Wingmakers codificaram isso em nosso DNA e estabeleceram os pontos gatilho naturais e artificiais que fazem com que nossas estruturas genéticas se alterem e se adaptem. Nesse processo, ele ativa partes do nosso sistema nervoso que alimentam o cérebro com um fluxo de dados muito mais rico de nossos 5 sentidos e 2 sentidos adicionais que ainda precisamos ativar conscientemente. Sara, parece um pouco fabricado demais. Doutor Neruda, o que você quer dizer? Sara, só que os humanos um dia aspirarão às alturas dos Wingmakers, mas nossa salvação é algo invisível que está codificado em nossos genes. Parece que fomos fabricados para alcançar a mesma visão ou perspectiva de nossos criadores. O que aconteceu com o livre-arbítrio? Doutor Neruda, você levanta uma boa pergunta, Sara. Não posso defender este sistema de crença. Posso recitar qualquer passagem que você quiser dos livros que eu conheço, mas é apenas a opinião de alguém que se deu ao trabalho de escrevê-la. Posso lhe dizer que, em minha experiência, quanto mais ampla a gama de possibilidades à medida que se move em direção a um fluxo de pensamento multidimensional e caminho de atividade, mais estreitas se tornam as escolhas de uma vida correta. Você poderia até dizer que o livre-arbítrio diminui à medida que se percebe todas as possibilidades. Sara, eu sei que você está tentando ajudar, mas você me perdeu. Mas não tente explicar de novo. Vamos apenas atribuir isso ao meu cérebro denso que está atrapalhando. Doutor Neruda, se alguma coisa, é minha explicação pobre. É difícil definir essas coisas de uma maneira que possa entrar em sua consciência em seu ponto de preparação. Sara, você disse anteriormente que os Wingmakers codificavam pontos gatilho que eram tanto naturais quanto artificialmente estimulados. O que você quis dizer? Doutor Neruda, mais uma vez, quero enfatizar que tudo isso está de acordo com o Corteum.
Temos muito pouca prova disso em nossa própria pesquisa empírica. No entanto, o Grupo Labirinto tem um alto grau de confiança nos sistemas cosmológicos de crença do Corteum por causa de sua história como uma raça exploradora e sua aplicação superior da física. Nosso DNA humano é projetado. Não evoluiu das forças do tempo, da matéria e da energia. Ele foi projetado pela raça central, e parte desse projeto era codificar dentro do modelo de DNA certas capacidades supersensoriais que permitiriam que um humano se percebesse de uma maneira muito específica. Sara, de que forma? Doutor Neruda, como um portador de alma que está conectado ao universo como um raio de luz está conectado a um espectro de cores ao passar por um prisma. Sara, você poderia ser um pouco mais concreta? Doutor Neruda, desculpe, às vezes eu cito passagens, é mais fácil do que sempre dar minha própria explicação. Sara, sem dúvida, uma das maldições de ter memória fotográfica. Doutor Neruda, talvez você tenha razão. Vou tentar com minhas próprias palavras. Nosso DNA é projetado para responder a imagens naturais, palavras, tons, música e outras forças externas. Sara, o que você quer dizer com responder? Doutor Neruda, ele pode ativar ou desativar certos componentes de sua estrutura que permitem adaptação nos estados biológicos e superiores do ser. Sara, gostou. Doutor Neruda, como o estado de iluminação como descrito por alguns dos professores espirituais do nosso planeta. Sara, nunca ouvi falar de iluminação como algo a que se adapta. Doutor Neruda, isso é apenas porque místicos e cientistas não entendem esse aspecto do modelo de DNA humano. Tudo, seja um ambiente biológico ou um estado de espírito, exige adaptação por parte da pessoa que vive a experiência. A adaptação é a inteligência primária projetada dentro de nosso código genético, e é essa inteligência que é despertada, ou desencadeada, com certos estímulos. Os estímulos podem ser induzidos artificialmente, ou seja, a raça central codificou a adaptação a frequências vibratórias mais altas em nosso DNA que podem desencadear através de imagens, palavras ou sons catalíticos. Sara, ok, então agora você está fechando o círculo para o propósito dos artefatos encontrados no local do Ancien Hero. Correto. Doutor Neruda, acredito que sejam parentes. Até que ponto não tenho certeza. Mas ao ler as informações contidas no disco ótico, tenho certeza de que os Unmakers pretendem que a música, a arte, a poesia e a filosofia sejam catalíticas. Sara, mas com que propósito? Doutor Neruda, vamos deixar isso para mais tarde. Prometo que chegaremos a isso, mas é uma história muito longa. Sara, vamos fazer uma pequena pausa e retomar depois que tivermos a chance de tomar um pouco mais de café. Ok. Doutor Neruda, tudo bem. Sara, durante o intervalo, perguntei a você sobre a rede de organizações secretas que você mencionou da qual o ACIO faz parte. Você pode elaborar sobre essa rede e qual é sua agenda? Doutor Neruda, existem muitas organizações que têm exteriores nobres e interiores secretos. Em outras palavras, eles podem ter agendas externas que promovem para seus funcionários, membros e mídia, mas também há uma agenda secreta e bem escondida que apenas o núcleo interno da organização está ciente. Os anéis externos ou membros protetores, como às vezes são chamados, são simplesmente uma fachada para encobrir a verdadeira agenda da organização. O FMI, o Comitê de Relações Exteriores, a NSA, a KGB, a CIA, o Banco Mundial e o Federal Reserve são exemplos dessas estruturas organizacionais. Seu núcleo interno é entrelaçado para formar uma sociedade secreta e elitista, com sua própria cultura, economia e sistema de comunicação. Estes são os poderosos e ricos que uniram forças para manipular os sistemas políticos, econômicos e sociais mundiais para facilitar sua agenda pessoal. A agenda, como eu a conheço, está principalmente preocupada com o controle da economia mundial e seus recursos vitais, petróleo, ouro, reservas de gás, platina, diamantes, etc. Controle da economia mundial. Eles estão no processo de projetar uma economia mundial integrada baseada em um equivalente digital de papel-moeda. Essa infraestrutura está instalada, mas está levando mais tempo do que o esperado para ser implementada devido à resistência das forças competitivas que não entendem a natureza exata dessa rede secreta, mas intuitivamente percebem sua existência. Essas forças competitivas geralmente são empresas e políticos afiliados à transição para uma economia digital global, mas que desejam ter algum controle do desenvolvimento da infraestrutura, e devido ao seu tamanho, posição no mercado,
podem exercer influência significativa sobre esse segredo. Rede. A única organização que conheço que é totalmente independente quanto à sua agenda e, portanto, a organização mais poderosa ou alfa, é o Grupo Labirinto. E eles estão nessa posição por causa de suas tecnologias de estado puro e do intelecto de seus membros. Todas as outras organizações, sejam parte dessa rede secreta de organizações ou poderosas corporações multinacionais, não estão no controle da execução de sua agenda. Eles estão essencialmente presos em uma batalha competitiva. Sarah, mas se tudo isso for verdade, então o 15 está executando essa rede secreta. Doutor Neruda, não. Ele não está interessado na agenda desta rede secreta. Ele está entediado com isso. Ele não tem interesse em poder ou dinheiro. Ele só é atraído pela missão de construir o BST para impedir ataques alienígenas hostis que foram profetizados por 12.000 anos. Ele acredita que a única missão que vale a pena implantar o considerável poder intelectual do Grupo Labirinto é o desenvolvimento da arma defensiva definitiva ou chave da liberdade. Ele está convencido de que apenas o Grupo Labirinto tem a chance de fazer isso antes que seja tarde demais. Você tem que lembrar que o Grupo Labirinto consiste de 118 humanos e aproximadamente 200 Corteum. A capacidade intelectual deste grupo, alinhada por trás da missão focada de desenvolver o BST antes da aquisição alienígena, é realmente um empreendimento notável que faz o projeto Manhattan parecer uma festa social de jardim de infância em comparação. E talvez eu esteja exagerando um pouco para causar efeito. Mas estou apontando que 15 está liderando uma agenda que é muito mais crítica do que qualquer coisa que tenha sido empreendida na história da humanidade. Sarah, então, se 15 está executando sua própria agenda, e é exatamente como você diz que é, por que você desertaria de tal organização? Doutor Neruda, o ACIO possui uma tecnologia de implante de memória que pode efetivamente eliminar memórias selecionadas com precisão cirúrgica. Por exemplo, essa tecnologia pode eliminar sua lembrança desta entrevista sem interromper nenhuma outra memória antes ou depois. Você simplesmente sentiria algum tempo perdido, talvez, mas nada mais seria lembrado. Se tanto. Minha intuição me alertou que eu era um candidato a fazer esse procedimento por causa dos comportamentos que eu estava exibindo em deferência aos Zoommakers. Em outras palavras, acreditava-se que eu era um simpatizante de sua cultura, filosofia e missão, o que eu conhecia dela. Isso me tornou um risco potencial para o projeto. O Grupo Labirinto, em um sentido muito real, temia seus próprios membros por causa de seu enorme intelecto e capacidade de ser astuto e inteligente. Isso imprimiu um constante estado de paranoia, o que significou que a tecnologia foi implantada para ajudar a garantir o cumprimento da agenda do 15. A maioria dessas tecnologias era invasiva, e os membros do Grupo Labirinto voluntariamente se submeteram à invasão para lidar com a paranoia de maneira mais eficaz. Vários meses atrás, comecei a encerrar sistematicamente essas tecnologias invasivas, em parte para ver qual seria a reação do 15, e em parte porque estava cansado da paranoia. Enquanto eu estava fazendo isso, ficou óbvio para mim que as suspeitas estavam aumentando e era simplesmente uma questão de tempo até que eles me pedissem para me submeter a um MRP. Sarah, MRP. Doutor Neruda, sim, MRP significa procedimento de reestruturação de memória. O que eu aprendi com a cápsula do tempo dos Zoommakers não é algo que eu queira esquecer. Eu não quero dar essa informação. Tornou-se uma parte central do que acredito e como quero viver minha vida. Sarah, você não poderia simplesmente ter desertado e não ter procurado um jornalista que queira divulgar essa história. Quero dizer, você não poderia simplesmente ter ido para uma ilha e vivido sua vida e nunca divulgado a existência do Grupo Labirinto e dos Zoommakers. Doutor Neruda, você não entende. O Grupo Labirinto é intocável. Eles não têm medo do que eu divulgo para a mídia, sua única preocupação é a terrível precedência da deserção. Eu sou o primeiro. Ninguém nunca saiu antes. E o medo deles é que, se eu desertar e escapar com sucesso, outros também irão. E uma vez que isso acontece, a missão fica comprometida e o BST pode nunca acontecer. 15 e seus diretores levam sua missão muito a sério. Eles são fanáticos de primeira ordem, o que é bom e ruim. Bom no sentido de que eles estão focados e trabalhando duro para desenvolver o BST, ruim no sentido de que o fanatismo gera paranoia. Minhas razões para procurar um jornalista como você e compartilhar esse conhecimento é que não quero que as cápsulas do tempo dos Zoommakers sejam trancadas fora da humanidade. Acho que seu conteúdo deve ser compartilhado. Acho que esse era o propósito deles.
Sarah, isso vai parecer uma pergunta estranha, mas por que os Zoommakers esconderiam sua cápsula do tempo e então codificariam seu conteúdo de uma maneira tão extraordinariamente complexa se eles quisessem que isso fosse compartilhado com a humanidade? Se o cidadão comum tivesse encontrado esta cápsula do tempo, ou mesmo um laboratório do governo, qual seria a chance de eles conseguirem decifrá-la e acessar o disco óptico? Doutor Neruda, na verdade, não é uma pergunta tão estranha. Nós mesmos perguntamos. Parecia claro para o Grupo Labirinto que tinha sido a organização escolhida para desbloquear o disco óptico. Para responder diretamente à sua pergunta, se a cápsula do tempo tivesse sido descoberta por outra organização, as chances são excelentes de que seu disco óptico nunca fosse acessado. De alguma forma, essa coincidência, que a cápsula do tempo acabou nas mãos do Grupo Labirinto, parece ser um processo orquestrado. E até 15 concordou com essa avaliação. Sarah, então 15 sentiu que os Zoommakers selecionaram o Grupo Labirinto para decidir o destino do conteúdo da cápsula do tempo. Doutor Neruda, sim. Sarah, então não seria razoável supor que 15 queria saber mais sobre o conteúdo da cápsula do tempo antes de liberá-la ao público através da NSA ou de alguma outra agência governamental? Doutor Neruda, não. É duvidoso que 15 algum dia divulgaria qualquer informação sobre o projeto Unseen Arrow para alguém fora do ACIO. Ele não é do tipo que compartilha informações que acha que são de propriedade do Labyrinth Group, principalmente se tiver algo a ver com o BST. Sarah, então, agora que você fez essas declarações, isso não afetará o ACIO. Alguém não vai fazer perguntas e começar a bisbilhotar em busca de respostas. Doutor Neruda, talvez. Mas eu sei muito sobre seus sistemas de segurança, e não há como uma investigação política encontrá-los. E não há como a rede secreta de organizações que mencionei anteriormente exercer qualquer influência sobre eles. Eles estão completamente em dívida com o ACIO por tecnologias que lhes permitem manipular os mercados econômicos. Eles, o ACIO e o Grupo Labirinto, são, como eu disse antes, intocáveis. Sua única preocupação será a deserção, a perda de capital intelectual. Sarah, que efeito sua deserção terá no ACIO ou no Grupo Labirinto? Doutor Neruda, muito pouco. A maioria das minhas contribuições em relação à cápsula do tempo foi concluída. Existem alguns outros projetos relacionados às tecnologias de criptografia que desenvolvi e estes serão mais significativos em seu impacto. Sarah, de volta aos Zoommakers por um momento, se eles são tão avançados tecnologicamente, por que cápsulas do tempo? Por que não aparecer um dia e anunciar o que eles querem compartilhar? Por que esse jogo de esconde-esconde e cápsulas do tempo escondidas? Doutor Neruda, seus motivos não são claros. Acho que eles deixaram para trás essas cápsulas do tempo como forma de trazer a cultura e a tecnologia de seu tempo para o nosso. Também acreditamos que esses sites representam uma arma defensiva. Uma arma defensiva muito sofisticada. Quanto a por que eles simplesmente não aparecem e nos dão a informação. Isso, eu acho, é a genialidade deles. Eles criaram 7 cápsulas do tempo e as colocaram em várias partes do mundo. Acredito que tudo isso faz parte de um plano mestre ou estratégia para envolver nossos intelectos e espíritos de uma maneira que nunca foi feita antes. Para demonstrar como arte, cultura, ciência, espiritualidade, como todas essas coisas estão conectadas. Eu acredito que eles querem que nós descobramos isso. Para não ser contado. Se eles simplesmente chegassem aqui na sua sala e anunciassem que eram os Zoommakers do setor mais central do universo, suspeito que você ficaria mais surpreso com suas personalidades e características físicas e como é a vida em seu mundo. Isso supondo que você até acreditou neles. Os aspectos do que eles queriam transmitir, cultura, arte, tecnologia, filosofia, espiritualidade, esses itens podiam se perder no fenômeno de sua presença. Além disso, no texto que traduzimos, ficou claro que os Zoommakers viajaram no tempo em muitas ocasiões. Eles interagiram com pessoas de muitas épocas diferentes e se autodenominavam portadores de cultura. Eles provavelmente foram confundidos com anjos ou mesmo deuses. Pelo que sabemos, sua referência em textos religiosos pode de fato ser frequente. Sarah, então você acha que eles pretendem que essas cápsulas do tempo sejam compartilhadas com toda a humanidade? Doutor Neruda, você quer dizer os Zoommakers? Sarah, sim. Doutor Neruda, não tenho certeza absoluta. Mas acho que eles devem ser compartilhados. Não tenho nada a ganhar pessoalmente ao divulgar essas informações ao público.
vai contra tudo para o qual fui treinado e me coloca em risco, e, no mínimo, atrapalha meu estilo de vida de forma irreparável. Para mim, a cápsula do tempo Unseen Arrow é a maior descoberta da história da humanidade. Descobertas dessa magnitude devem ser de domínio público. Eles não devem ser egoisticamente garantidos e retidos pelo ACIO ou qualquer outra organização. Sarah, então por que essas descobertas e toda a situação com ETs são mantidas longe do público? Dr. Neruda, as pessoas que têm acesso a essas informações têm a sensação de serem únicas e privilegiadas. Essa é a psicologia das organizações secretas e por que elas florescem. A informação privilegiada é a ambrosia dos elitistas. Dá-lhes uma sensação de poder, e o ego humano gosta de se alimentar da calha do poder. Eles nunca confessariam isso, mas o drama do contato com ETs e outros fenômenos misteriosos ou paranormais é extremamente atraente e de vital interesse para quem é de natureza curiosa, especialmente políticos e cientistas. E ao manter esses assuntos em salas privadas atrás de portas fechadas com todo o sigilo em torno disso, cria uma sensação de drama que está faltando na maioria de suas outras atividades. Então você vê, Sarah, o drama do segredo é muito viciante. Agora, é claro, a razão pela qual eles lhe diriam para manter isso fora do domínio público é para fins de segurança nacional, estabilidade econômica e ordem social. E até certo ponto, suponho que haja verdade nisso. Mas não é o verdadeiro motivo. Sarah, nosso presidente sabe sobre a situação dos ETs. Dr. Neruda, sim. Sarah, o que ele sabe? Dr. Neruda, ele sabe sobre os Greys. Ele sabe sobre as bases E que existem em planetas dentro do nosso sistema solar. Ele sabe sobre os marcianos. Sarah, bom Deus, você não vai me dizer que homenzinhos verdes de Marte realmente existem, vai? Dr. Neruda, se eu lhe contasse o que sei sobre a situação dos ETs, temo perder minha credibilidade aos seus olhos. Acredite em mim, a realidade da situação aí é muito mais complexa e dimensional do que tenho tempo para relatar esta noite, e se eu lhe desse uma interpretação superficial, acho que você acharia impossível de acreditar. Então, vou dizer-lhes verdades parciais e terei muito cuidado na escolha das palavras. Os marcianos são uma raça humanoide formada a partir do mesmo pool genético que nós. Eles vivem em bases subterrâneas dentro de Marte, e seu número é pequeno. Alguns já emigraram para a Terra, com alguns ajustes superficiais em sua aparência física, poderiam passar por humanos em plena luz do dia. O presidente Clinton está ciente desses assuntos e considerou formas alternativas de se comunicar com os ETs. Até hoje, uma forma de telepatia tem sido usada como interface de comunicação primária. No entanto, esta não é uma forma confiável de comunicação, especialmente na mente de nossos militares. Praticamente todos os radiotelescópios do globo foram, uma vez ou outra, usados para se comunicar com ETs. Isso teve resultados mistos, mas houve sucessos, e nosso presidente está ciente disso. Sarah, então Clinton está envolvido na rede secreta que você mencionou anteriormente. Dr. Neruda, não conscientemente. Mas ele é claramente um influenciador importante e é tratado com muito cuidado por agentes de alto nível dentro da rede. Sarah, então você está dizendo que ele é manipulado. Dr. Neruda, depende da sua definição de manipulação. Ele pode tomar qualquer decisão que desejar, em última análise, ele tem o poder de tomar ou influenciar todas as decisões relativas à segurança nacional, estabilidade econômica e ordem social. Mas ele geralmente busca contribuições de seus conselheiros. E agentes de alto nível desta rede secreta aconselham seus conselheiros. A rede e seus agentes raramente se aproximam demais do poder político porque está no aquário da mídia e desdenham o escrutínio da mídia e do público em geral. Clinton, portanto, não é manipulado, mas simplesmente aconselhado. As informações que ele recebe às vezes são manipuladas para levar suas decisões na direção que a rede considera mais benéfica para todos os seus membros. Na medida em que a informação é adulterada, então acho que se pode dizer que o presidente é manipulado. Ele tem muito pouco tempo para verificar os fatos e avaliar completamente os planos alternativos, e é por isso que os consultores são tão importantes e influentes. Sarah, ok, então ele é manipulado, pelo menos pela minha definição. Isso também está acontecendo com outros governos como Japão e Grã-Bretanha, por exemplo. Dr. Neruda, sim, esta rede não é apenas nacional ou mesmo global. Estende-se a outras raças e espécies. Portanto, sua influência é bastante ampla, assim como as influências que incidem sobre ela.
Esta é uma via de mão dupla. Como eu disse antes, o Grupo Labirinto opera a única agenda que é verdadeiramente independente, e por causa de seu objetivo, é permitido ter essa independência. Os Makers. Sarah, então, todos os governos do mundo estão sendo manipulados por essa rede secreta de organizações. Quem são essas organizações? Você mencionou algumas delas, mas quem são as outras? A máfia está envolvida. Doutor Neruda, eu poderia citar a maioria deles, mas para quê? A maioria você não reconheceria ou encontraria qualquer referência. Eles são como o Grupo Labirinto. Você já tinha ouvido falar antes? Claro que não. Mesmo a atual gestão da NSA não tem conhecimento do ACIO. Houve um tempo em que foram, mas isso foi há mais de 35 anos, e as pessoas circulam fora da organização, mas ainda mantêm sua aliança com a rede de informações secretas e privilegiadas. E não, absolutamente não há influência da máfia ou do crime organizado nesta rede. A rede usa o crime organizado como escudo em alguns casos, mas o crime organizado opera por meio de intimidação, não furtividade. Seus líderes possuem inteligência média e se associam a sistemas de informação obsoletos e, portanto, não estratégicos. A rede do crime organizado é uma versão muito menos sofisticada da rede a que me referia. Sarah, ok, de volta aos Makers por um momento. E peço desculpas pelas minhas perguntas dispersas esta noite. É que há tanta coisa que eu quero saber que estou achando muito difícil permanecer no assunto do projeto Unseen Hero. Doutor Neruda, você não precisa se desculpar. Eu entendo como isso deve soar para você. Ainda estou bem acordado, então você não precisa se preocupar com o tempo. Sarah, tudo bem. Vamos falar um pouco sobre suas impressões ou insights sobre a situação em que você falou anteriormente. Para mim, essa é a parte mais fascinante. Doutor Neruda, primeiro de tudo, quero explicar que os ETs que interagem com os governos do nosso mundo não são os mesmos que interagem com o Grupo Labirinto. Sarah, mas eu pensei que você disse que os Greys estavam envolvidos com o ACIO, ou pelo menos uma de suas facções. Doutor Neruda, sim, eles também são conhecidos como Zetas, mas como eu disse, eles são muitas facções diferentes dos Greys e aquela com a qual o ACIO está trabalhando é a facção Alpha, e eles não operam com nossas organizações governamentais porque suspeitam muito deles e, francamente, não os consideram inteligentes o suficiente para garantir seu tempo. Sarah, e o Corteum? Doutor Neruda, os Corteum são uma cultura muito sofisticada, integrando tecnologia, cultura e ciência de uma maneira muito holística. Por diferentes razões, eles também não estão envolvidos com nossos governos, principalmente por causa de seu papel com a Federação. Sarah, qual é a Federação? Eu não ouvi você falar sobre isso antes. Doutor Neruda, cada galáxia tem uma federação ou organização que inclui todas as formas de vida sencientes em cada planeta dentro da galáxia. Seria o equivalente das Nações Unidas da galáxia. Esta federação tem membros convidados e membros observacionais. Os membros convidados são aquelas espécies que conseguiram se comportar de maneira responsável como administradores de seu planeta e combinar tecnologia, filosofia e cultura que lhes permitem se comunicar como uma entidade global que tem uma agenda unificada. Membros observacionais são espécies que estão fragmentadas e ainda lutam entre si por terra, poder, dinheiro, cultura e uma série de outras coisas que os impedem de formar um governo mundial unificado. A raça humana no planeta Terra é uma espécie assim, por enquanto, é simplesmente observada pela Federação, mas não é convidada a fazer políticas e sistemas econômicos. Sarah, você está dizendo que nossa galáxia tem uma forma de governo e um sistema econômico. Doutor Neruda, sim, mas se eu te contar sobre isso você vai perder a noção do que eu realmente queria compartilhar com você sobre os Makers. Sarah, sinto muito por nos tirar do rumo novamente. Mas isso é incrível demais para ser ignorado. Se existe uma federação de espécies cooperativas inteligentes, por que eles não puderam cuidar desses alienígenas hostis no ano de 2011 ou pelo menos nos ajudar? Doutor Neruda, a federação não se intromete em nenhuma espécie. É verdadeiramente uma força facilitadora, não uma força governante com presença militar. Ou seja, eles observarão e ajudarão com sugestões, mas não intervirão em nosso nome. Sarah, isso é como a primeira diretriz como é retratado em Star Trek. Doutor Neruda, não. É mais como um pai que quer que seus filhos aprendam a se defender para que possam se tornar maiores contribuintes para a família. Sarah, mas uma aquisição hostil da Terra não afetaria a Federação.
Doutor Neruda, com certeza. Mas a Federação não exclui a responsabilidade de uma espécie pela sobrevivência e perpetuação de sua genética. Você vê, em um nível atômico, nossos corpos físicos são feitos literalmente de estrelas. Em um nível subatômico, nossas mentes são repositórios não físicos de uma mente galáctica. Em um nível sub-subatômico, nossas almas são repositórios não físicos de Deus ou da inteligência que permeia o universo. A Federação acredita que a espécie humana pode se defender porque é das estrelas, da mente galáctica e de Deus. Se não tivéssemos sucesso e a hostilidade se espalhasse para outras partes de nossa galáxia, então a Federação perceberia e seus membros defenderiam sua soberania, e isso aconteceu muitas vezes. E neste processo de defesa surgem novas tecnologias, novas amizades são forjadas e nova confiança é incorporada na mente galáctica. É por isso que a Federação funciona como eles fazem. Sara, o BST não existe em algum lugar dentro da Federação. Doutor Neruda, talvez em um dos planetas mais próximos do nosso núcleo galáctico. Sara, então por que a Federação não ajuda? Você disse que eles poderiam ajudar, não é? Doutor Neruda, sim, eles podem ajudar. E os Corteões são IMS ou membros convidados e estão nos ajudando. Mas eles próprios não possuem a tecnologia BST. Esta é uma tecnologia muito especial que pode ser adquirida por uma espécie que pretende usá-la apenas como arma defensiva. E aqui está o desafio. Sara, quem permite? Você está dizendo que a Federação decide quando uma espécie está pronta para adquirir BST. Doutor Neruda, não. Acho que tem a ver com Deus. Sara, não sei porquê, mas tenho dificuldade em acreditar que você acredita em Deus. Doutor Neruda, bem, eu sei. E, além disso, todos dentro do grupo Labirinto, incluindo 15. Vimos muitas evidências de Deus ou de uma inteligência superior que não podemos contestar sua existência. Seria impossível negar com base no que observamos em nossos laboratórios. Sara, então Deus decide quando estamos prontos para usar o BST com responsabilidade. Você acha que ele vai decidir antes de 2011? Doutor Neruda, você vê, Sara, o grupo Labirinto espera que a prontidão de toda a espécie não seja o fator determinante, mas que um subgrupo dentro da espécie possa adquirir a tecnologia desde que seja capaz de protegê-lo de todas as forças não aprovadas. Espera-se que este subgrupo seja o Labyrinth Group, e é uma das razões pelas quais 15 investiu tanto dos recursos do ACIO em sistemas de segurança. Sara, você realmente não respondeu minha pergunta. Você acha que pode ser desenvolvido em 12 anos? Doutor Neruda, não sei. Certamente espero que sim, mas o BST não é nossa única linha de defesa. O grupo Labirinto criou muitas armas defensivas, nem todas eu vou descrever para você. Os Animus já visitaram a Terra antes, aproximadamente 300 milhões de anos atrás, mas não encontraram nada presente em nosso planeta que os fizesse investir tempo e recursos para colonizar nosso planeta. Quando suas sondas retornarem em 13 anos, eles pensarão de forma diferente. Nossa análise é que eles farão amizade com nossos governos e utilizarão as Nações Unidas como aliadas. Eles vão começar a orquestrar um governo mundial unificado através das Nações Unidas. E quando as primeiras eleições forem realizadas em 2018, elas ultrapassarão as Nações Unidas e governarão como o governo mundial. Isso será feito através de truques e enganos. Eu menciono nossa análise, tirada de 3 sessões de RV diferentes, porque elas são bastante específicas quanto às datas, e assim temos o equivalente a 19 anos para produzir e implantar o BST. Idealmente, sim, gostaríamos de tê-lo concluído para interagir com os pontos de intervenção para esta corrida quando ela decidisse cruzar a nossa galáxia. Gostaríamos de fazer com que eles escolhessem uma galáxia diferente ou abandonassem sua busca por completo. Mas pode ser impossível determinar este ponto de intervenção. Você vê, a tecnologia de implante de memória desenvolvida pelo Grupo Labirinto pode ser utilizada em conjunto com o BST. Podemos definir o ponto de intervenção quando nossa galáxia foi selecionada como alvo para colonizar, entrar naquele tempo e lugar e impor uma nova memória à sua liderança para desviá-los de nossa galáxia. Sara, ou estou ficando cansada, ou isso ficou muito mais confuso. Você está dizendo que o Grupo Labirinto já tem cenários para cortar essa coisa pela raiz. Para impedir que esse grupo de alienígenas saqueadores entre em nossa galáxia. Como você sabe onde eles estão? Doutor Neruda, para responder à sua pergunta,
eu precisaria explicar com muito mais granularidade a natureza precisa do BST e como ele difere da viagem no tempo. Vou tentar explicar da forma mais simples possível, mas é complexo, e você precisa abandonar algumas de suas noções preconcebidas de tempo e espaço. Você vê. O tempo não é exclusivamente linear como quando é representado em uma linha do tempo. O tempo é vertical com cada momento da existência empilhado sobre o próximo e todos coincidindo um com o outro. Em outras palavras, o tempo é o coletivo de todos os momentos de todas as experiências que existem simultaneamente no não-tempo, que geralmente é chamado de eternidade. O tempo vertical infere que se pode selecionar um momento de experiência e usar o tempo e o espaço como portal através do qual tornam real sua seleção. Feita a seleção, o tempo e o espaço tornam-se o fator de continuidade que transforma o tempo vertical em tempo horizontal ou tempo convencional. Sara, você me perdeu. Como o tempo vertical é diferente do tempo horizontal? Doutor Neruda, o tempo vertical tem a ver com a experiência simultânea de todos os tempos, e o tempo horizontal tem a ver com a continuidade do tempo em experiências lineares, momento a momento. Sara, então você está dizendo que todas as experiências que eu já tive ou terei existem agora. Que o passado e o futuro são na verdade o presente, mas eu sofri uma lavagem cerebral demais para ver isso. Doutor Neruda, como eu disse antes, este é um assunto complexo, e temo que, se eu passar o tempo explicando para você agora, perderemos informações mais importantes como o BST. Talvez se eu explicasse a natureza do BST, a maioria de suas perguntas seriam respondidas no processo. Sara, ok, então me diga o que é a tecnologia Blank Slate. Dado o título, presumo que signifique algo como eliminar um evento e mudar o curso da história. Certo. Doutor Neruda, deixe-me tentar explicar desta forma. A viagem no tempo pode ser de natureza observacional. Nesse sentido, o ACIO e outras organizações, até mesmo cidadãos individuais, têm a capacidade de viajar no tempo. Mas essa forma de viagem no tempo é passiva. Não é equivalente ao BST. Para alterar precisamente o futuro, você deve ser capaz de interagir com o tempo vertical, folheando-o como um livro, até encontrar a página precisa ou o ponto de intervenção relevante para a sua missão. É aqui que fica tão complexo porque interagir com o tempo vertical significa que você alterará o curso do tempo horizontal. Entender as alterações e seu alcance e implicação requer uma modelagem extremamente complexa. É por isso que o Grupo Labirinto se alinhou com o Corteum. Sua tecnologia de computação possui capacidades de processamento que são cerca de 4.000 vezes mais poderosas que nossos melhores supercomputadores. Isso nos permite criar modelos de cenários orgânicos e altamente complexos. Esses modelos nos informam os pontos de intervenção mais prováveis depois de reunirmos os dados relevantes e quais serão os resultados mais prováveis se invocarmos um cenário específico. Como a maioria das tecnologias complexas, a BST é uma tecnologia composta com 5 tecnologias discretas e interrelacionadas. A primeira tecnologia é uma forma especializada de visualização remota. Esta é a tecnologia que permite a um operador treinado mover-se mentalmente no tempo vertical e observar eventos e até ouvir conversas relacionadas a um modo de investigação. O agente é invisível para todas as pessoas durante o período de viagem, por isso é perfeitamente seguro e discreto. A inteligência obtida com essa tecnologia é usada para determinar a aplicação das outras 4 tecnologias. Isso é o equivalente à coleta de inteligência. A segunda tecnologia-chave para o BST é o equivalente a um implante de memória. Como mencionei anteriormente, o ACIO se refere a essa tecnologia como um procedimento de reestruturação de memória ou MRP. MRP é a tecnologia que permite que uma memória seja eliminada com precisão na sequência horizontal de tempo e uma nova memória inserida em seu lugar. A nova memória é soldada à estrutura de memória existente do destinatário. Você vê, eventos, pequenos e grandes, ocorrem a partir de um único pensamento, que se torna uma memória persistente, que por sua vez, se torna um centro de energia causal que conduz o desenvolvimento e a materialização do pensamento em realidade. No tempo horizontal, o MRP pode remover o pensamento inicial e, assim, eliminar a memória persistente que faz com que os eventos ocorram. A terceira tecnologia consiste em definir o ponto de intervenção. Em toda decisão importante, existem centenas, se não milhares, de pontos de intervenção no tempo horizontal, à medida que um pensamento se desdobra e se move por sua fase de desenvolvimento. No entanto, no tempo vertical, há apenas um ponto de intervenção ou o que às vezes chamamos de semente causal.
Em outras palavras, se você puder acessar a inteligência de tempo vertical, poderá identificar o ponto de intervenção que é a semente causal. Essa tecnologia identifica os pontos de intervenção mais prováveis e classifica sua prioridade. Permite o foco das tecnologias restantes. A quarta tecnologia está relacionada com a terceira. É a tecnologia de modelagem de cenários. Esta tecnologia ajuda a avaliar os vários pontos de intervenção quanto aos seus efeitos cascata menos invasivos para os receptores. Em outras palavras, qual ponto de intervenção, se aplicado a um modelo de cenário, produz o resultado desejado com a menor interrupção de eventos não relacionados? A tecnologia de modelagem de cenários é um elemento-chave do BST porque sem ele, o BST poderia causar uma perturbação significativa para uma sociedade ou espécies inteiras. A quinta e mais intrigante tecnologia é a tecnologia interativa de viagem no tempo. O Labyrinth Group tem as primeiras 4 tecnologias em estado de prontidão, esperando que a tecnologia interativa de viagem no tempo se torne operacional. Esta tecnologia requer que um operário, ou uma equipe de operários, seja capaz de mover-se fisicamente no tempo vertical e ser inserido no espaço e no tempo precisos onde o ponto de intervenção ideal foi determinado. A partir daí, os operacionais devem realizar um MRP bem-sucedido e retornar ao seu tempo original para validar o sucesso da missão. Sarah, tenho ouvido essa explicação e acho que até entendi um pouco, mas parece tão surreal para mim, Dr. Neruda. Eu estou sem saber explicar como estou me sentindo agora. Isso tudo é tão estranho. É tão grande. Enorme. Não posso acreditar que isso esteja acontecendo em algum lugar do mesmo planeta em que vivo. Antes desta entrevista, eu estava preocupado em equilibrar meu talão de cheques e quando meu maldito carro seria consertado. Isso é muito estranho. Doutor Neruda, talvez devêssemos fazer outra pausa e aquecer nosso café. Sarah, saindo para uma pausa para o café. Sarah, se o Grupo Labirinto tem 4 das 5 tecnologias prontas para funcionar, e está apenas aguardando a parte interativa. A parte interativa, eles devem ter modelos de cenário e pontos de intervenção já estabelecidos para como planejam lidar com essa corrida Animus. Eles. Doutor Neruda, sim. Eles têm cerca de 40 modelos de cenários e talvez até 8 pontos de intervenção definidos. Sarah, e se houver tantos, deve haver uma prioridade estabelecida. Qual é o modelo de cenário mais provável? Doutor Neruda, serei breve neste ponto porque é uma informação tão confidencial que apenas o pessoal do SL14 e 15 sabem disso. Minha classificação é SL13, então recebo relatórios diluídos e possivelmente desinformação em relação à nossa modelagem de cenário. Sobre tudo o que posso dizer é que sabemos, tanto pelas profecias quanto pela nossa tecnologia de visualização remota, uma quantidade significativa de informações sobre essa corrida. Por exemplo, sabemos que vem de uma galáxia que nosso telescópio Hubble examinou o mais minuciosamente possível e a mapeamos o mais extensivamente possível. Sabemos que está a 37 milhões de anos-luz de distância e que a espécie é uma raça sintética, uma mistura de criação genética e tecnologia. Possui uma mentalidade de colmeia, mas a iniciativa individual ainda é valorizada desde que alinhada aos objetivos explícitos de seus líderes. Por ser uma raça sintética, pode ser produzida em ambiente controlado e sua população pode ser aumentada ou diminuída conforme os caprichos de seus líderes. Isto é. Sarah, você não acabou de dizer que é de uma galáxia que está a 37 milhões de anos-luz de distância. Quer dizer, supondo que fossem capazes de viajar na velocidade da luz, levariam 37 milhões de anos para chegar ao nosso planeta. E você disse mais cedo que eles nem tinham cruzado a nossa galáxia ainda. Certo. Doutor Neruda, os Corteum vêm de um planeta que está a 15 milhões de anos-luz de distância, e ainda assim eles podem ir e vir entre seu planeta e nosso planeta no tempo que levamos para viajar até a Lua, meros 250 mil milhas de distância. O tempo não é linear, nem o espaço. O espaço é curvo, como seus físicos aprenderam recentemente, mas pode ser curvado artificialmente através de campos de energia de deslocamento que colapsam o espaço e a ilusão de distância. As partículas de luz não deslocam ou colapsam o espaço, elas percorrem uma linha linear através do espaço, mas existem formas de energia eletromagnética que podem modificar ou colapsar o espaço. E essa tecnologia torna as viagens espaciais, mesmo entre galáxias, não apenas possíveis, mas também relativamente fáceis. Sarah, por que você disse seus físicos naquele momento? Doutor Neruda, peço desculpas.
É apenas uma parte do condicionamento de estar isolado da sociedade dominante. Quando você opera por 30 anos em uma organização secreta como o Grupo Labirinto, você tende a olhar para seus companheiros humanos. Não como seus companheiros humanos, mas como outra coisa. Os princípios da ciência que o Grupo Labirinto adotou são muito diferentes daqueles ensinados em suas. Lá vou eu de novo. Em nossas universidades. Devo estar ficando cansado. Sarah, eu não quis te criticar. É apenas a maneira como você disse, parecia que um alienígena ou um estranho disse isso. Doutor Neruda, eu me qualifico como um estranho, mas certamente não um alienígena. Sarah, ok, de volta a essa profecia ou raça alienígena. O que eles querem? Quero dizer. Por que viajar uma distância tão longa para governar a Terra? Doutor Neruda, essa pergunta me parece muito engraçada. Desculpe-me por rir. É só que os humanos não entendem como a Terra é especial. É verdadeiramente, no que diz respeito aos planetas, um planeta especial. Tem uma enorme biodiversidade e uma gama complexa de ecossistemas. Seus recursos naturais são únicos e abundantes. É uma biblioteca genética equivalente a um zoológico galáctico. O Animus deseja possuir este planeta para possuir sua genética. Como já mencionei, esta é uma raça sintética. Uma espécie que pode se clonar e fabricar cada vez mais sua população para servir ao propósito de seu programa de colonização. No entanto, deseja mais do que a expansão de seu império. Ele deseja se tornar um portador da alma, algo reservado para organismos biológicos puros. Organismos sintéticos não são capazes de transportar as frequências mais altas da alma, que requerem absolutamente um sistema nervoso orgânico. Sarah, então eles querem uma alma. Doutor Neruda, eles querem se expandir por todo o universo e desenvolver sua natureza orgânica através da reengenharia genética. Eles querem se tornar portadores de almas para alcançar a imortalidade. Eles também querem provar o que já acreditam, que são superiores a todos os outros orgânicos puros. Sarah, então, onde eles estão agora? Doutor Neruda, o Animus. Sarah, sim. Doutor Neruda, eu suponho que eles permaneçam em seu mundo natal. Até onde sabemos, suas sondas ainda não cruzaram nossa galáxia. Sarah, e quando eles chegarem, como o ACIO ou o Grupo Labirinto saberão? Doutor Neruda, como eu disse, o ACIO já fez uma quantidade significativa de coleta de inteligência e até mesmo cenários e pontos de intervenção selecionados. Sarah, então, qual é o plano? Doutor Neruda, a abordagem mais lógica seria viajar para o tempo e lugar em que o pensamento causal nasceu para explorar a Via Láctea, através do MRP, expulsá-lo da memória da raça. Essencialmente, convença-os de que de todas as maravilhosas galáxias habitadas por vida, a Via Láctea é uma má escolha. O Grupo Labirinto implantaria uma memória que levaria esta raça a concluir que nossa galáxia não era digna de sua exploração séria. Sarah, então alguma outra galáxia se torna seu próximo alvo. Não teríamos a responsabilidade de sua próxima conquista. Não somos nós mesmos os perpetradores. Doutor Neruda, esta é uma pergunta justa, mas temo não saber como respondê-la. Sarah, por que não poderíamos, usando essa tecnologia MRP, simplesmente implantar uma memória para não sermos agressivos? Para dizer a esta raça que pare de tentar colonizar novos mundos que não são deles como propriedade. Por que não conseguimos fazer isso? Doutor Neruda, talvez sim. Eu realmente não sei o que 15 tem em mente. Estou, no entanto, confiante em sua abordagem e sua eficácia. Sarah, mas você disse antes que temia por sua vida. Que 15 provavelmente está tentando te caçar enquanto falamos. Por que você está tão confiante em seu senso de moralidade? Doutor Neruda, no caso de 15, a moralidade não desempenha um papel. Ele opera em seu próprio código de ética, e não pretendo entendê-los todos. Mas estou bastante certo de sua missão de evitar a aquisição por esta raça alienígena, e estou igualmente confiante de que ele escolherá o melhor ponto de intervenção com a menor influência para o Animus. É a única maneira que ele pode adquirir BST. E ele sabe disso. Sarah, estamos de volta a Deus novamente, não estamos? Doutor Neruda, sim. Sarah, então, Deus e 15 descobriram tudo isso. Doutor Neruda, não há certeza se é isso que você quer dizer. E não há aliança entre 15 e Deus, pelo menos não que eu saiba.
Isso faz parte do sistema de crenças que o Grupo Labirinto formalizou ao longo do caminho para o desenvolvimento do BST. É lógico para nós que Deus é todo-poderoso e onisciente porque opera como campo mental universal que interpenetra toda a vida, todo o tempo, todo o espaço, toda energia e toda existência. Essa consciência é imparcial, mas certamente está em posição de negar as coisas ou, talvez mais precisamente, atrasar sua aquisição. Sara, se Deus existe em todos os lugares como você diz, então por que ele não pararia essa raça alienígena saqueadora e os manteria em seu lugar? Doutor Neruda, mais uma vez, uma pergunta justa, mas que não posso responder. Só posso dizer que o Deus em que acredito é, como disse antes, imparcial. Ou seja, permite que sua criação se expresse como eles desejam. No nível mais alto onde Deus opera, todas as coisas têm um propósito. Mesmo espécies agressivas que desejam dominar outras espécies e planetas. Era a crença de Fifteen que Deus não orquestrava nada, mas entendia tudo na mente universal. Lembra quando eu estava falando sobre a mente galáctica? Sara, sim. Doutor Neruda, existem mentes planetárias, mentes solares, mentes galácticas e uma mente universal singular. A mente universal é a mente de Deus. Cada galáxia tem uma consciência coletiva ou campo mental que é a agregação de todas as espécies presentes nessa galáxia. A mente universal cria o projeto inicial para cada uma das galáxias relacionadas à sua mente galáctica ou consciência composta. Este projeto inicial cria a predisposição do código genético semeado dentro de uma galáxia. Nós, o Grupo Labirinto, acreditávamos que Deus projetou o código genético de cada galáxia com um conjunto diferente de predisposições ou comportamentos. Sara, e por que seria assim? Doutor Neruda, assim, a diversidade é amplificada em todo o universo, o que, por sua vez, permite que Deus experimente o mais amplo contínuo da vida. Sara, por que isso é tão importante? Doutor Neruda, porque Deus gosta de experimentar e inventar novas formas de experimentar a vida em todas as suas dimensões. Este pode muito bem ser o propósito do universo. Sara, você sabe que está falando como um pregador. Você fala como se fossem certezas ou verdades que são apenas autoevidentes. Mas são apenas crenças, não são? Doutor Neruda, sim, são crenças, mas crenças são importantes, você não acha? Sara, não tenho certeza. Quero dizer, minhas crenças estão mudando a cada dia. Eles não são estáveis ou ancorados em alguma verdade profunda que é constante como rocha ou algo assim. Doutor Neruda, bem, isso é bom. Quero dizer que eles mudam. O Grupo Labirinto desenvolveu um conjunto muito específico de crenças, algumas delas foram baseadas em nossas experiências como resultado das tecnologias de aprimoramento de inteligência Corte 1. Algumas foram baseadas em textos antigos que foram estudados e algumas foram emprestadas de nossos contatos e... Sara, então agora você vai me dizer que nossos amigos ETs da vizinhança são fanáticos religiosos. Doutor Neruda, não. Não. Não quero dizer que eles estivessem tentando nos converter às suas crenças, nós simplesmente perguntamos e eles nos relataram. Ao ouvi-los, eles pareciam um pouco mais consciência do que religião, na verdade. Acho que essa é a natureza de uma espécie mais evoluída. Eles finalmente descobrem que ciência e religião convergem para a cosmologia. Essa compreensão do universo em que vivemos também nos faz entender a nós mesmos, que é o propósito da religião e da ciência. Ou pelo menos deveria ser. Sara, ok, isso está ficando um pouco filosófico demais para o meu gosto. Podemos voltar a uma pergunta sobre os Wingmakers. Se, como você diz, há uma federação galáctica que governa a Via Láctea, como os Wingmakers influenciam essa federação? Doutor Neruda, estou impressionado com a natureza de suas perguntas. E eu gostaria de poder responder a todos eles, mas aqui novamente, eu não sei a resposta. Sara, mas se você pode usar sua tecnologia de visão remota para espionar essa raça alienígena em uma galáxia totalmente diferente, por que você não pode observar a Federação? Doutor Neruda, quanto à Federação, eles estão totalmente cientes de nossa capacidade de visualização remota, e, de fato, não podemos espionar a Federação porque eles são capazes de detectar nossa presença se os observarmos através de visualização remota. Então, em deferência à privacidade deles e confiando em sua agenda, nunca impomos nossa tecnologia. A Federação. Talvez apenas uma ou duas vezes. Sara, você vai ter que me perdoar, Doutor Neruda, mas acho tudo isso um pouco difícil de acreditar.
Percorremos a superfície de cerca de uma centena de assuntos diferentes ao longo desta entrevista, e continuo voltando à mesma questão básica. Por quê? Por que o universo foi configurado dessa maneira e ninguém na Terra sabe disso? Por que todo o sigilo? Alguém acha que nós humanos somos tão estúpidos que não conseguimos entender? E quem diabos é esse alguém? Doutor Neruda, infelizmente, há tantas conspirações para manter esta informação vital fora do domínio público, que o que acaba nas mãos do público é diluído ao ponto da inutilidade. Posso entender sua frustração. Só posso dizer que há pessoas que sabem sobre essas coisas, mas apenas 15 sabe sobre a realidade maior do que tocamos esta noite. Em outras palavras, e isso é para você, Sarah, há algumas pessoas dentro das Forças Armadas, do governo, da rede secreta, NSA, CIA, etc., que conhecem partes do todo, mas não entendem o todo. Eles não estão equipados com o conhecimento para ficar diante da mídia e explicar o que está acontecendo. Eles temem parecer fracos pelo fato de saberem apenas partes do que está acontecendo. É como a história dos 3 cegos que estão tocando partes diferentes de um elefante e cada um pensa que é algo diferente. 15 retém seu conhecimento da mídia e do público em geral porque ele não quer ser visto como um salvador da humanidade, o próximo Messias. E ele especialmente não quer ser visto como um lunático marginal que deveria ser preso, ou pior ainda, assassinado por ser tão incompreendido. No instante em que ele deu um passo à frente com o que sabe, perderia sua privacidade e sua capacidade de descobrir o BST. E isso ele nunca fará. A maioria das pessoas que conhece essa realidade maior tem medo de entrar no escrutínio público por causa do medo de ser ridicularizada. Você tem que admitir que o público em geral está assustado com o que não entende, e eles matam o mensageiro. Sarah, mas por que não podemos obter verdades nem mesmo parciais sobre essa imagem da realidade? Sobre ETs e a Federação. Alguém, a mídia ou o governo ou outra pessoa está ocultando essas informações de nós. Como a história que você estava me contando sobre os marcianos. Se isso é verdade e Clinton sabe disso, por que não estamos sendo informados? Doutor Neruda, há uma parte cínica de mim que diria algo como: por que você assiste 6 horas de televisão todos os dias? Por que você alimenta suas mentes exclusivamente com as opiniões dos outros? Por que você confia em seus políticos? Por que você confia em seus governos? Por que você apoia a destruição de seus ecossistemas e as empresas e governos que perpetram essa destruição? Você vê, porque toda a humanidade permite que essas coisas ocorram, a lã é puxada sobre seus olhos e é fácil racionar informações e direcionar sua atenção para assuntos mundanos como o clima e Hollywood. Sarah, tudo bem para você dizer, alguém com QI não pode ser mapeado. Mas para aqueles de nós com inteligência média, o que devemos fazer de diferente que nos daria acesso a essas informações? A essa realidade maior? Doutor Neruda, não sei. Eu honestamente não sei. Não pretendo ter as respostas. Mas, de alguma forma, os humanos precisam ser mais exigentes com seus governos e até com a mídia. Porque a mídia é uma grande parte dessa manipulação, embora eles não estejam cientes de como eles se tornaram peões do encobrimento de informações. A verdade é que nenhuma entidade é culpada. Os elitistas sempre existiram desde os primórdios do homem. Sempre houve aqueles que tinham mais agressividade e poder e dominavam os mais fracos da espécie. Essa é a estrutura fundamental que gerou essa condição de encobrimento de informações, e isso acontece em todos os setores da sociedade, incluindo religião, governo, exército, ciência, academia e negócios. Ninguém criou este campo de jogo para ser nivelado e igual para todos. Ele foi projetado para permitir o livre-arbítrio e a seleção da realidade com base nas preferências individuais. E para aqueles que têm a capacidade mental de investigar esses segredos por trás dos segredos por trás dos segredos, eles geralmente encontram pedaços dessa realidade maior, como você diz. Não está totalmente oculto. Há livros, indivíduos e até profecias que corroboram muito do que falei aqui esta noite. E estes estão prontamente disponíveis para qualquer um que queira entender este universo maior em que vivemos. Então, para responder à sua pergunta, o que devemos fazer diferente? Eu leria e estudaria. Eu investiria tempo aprendendo sobre esse universo maior e desligaria a televisão e me desconectaria da mídia. É o que eu faria. Sarah, talvez este seja um bom lugar para encerrar as coisas.
A menos que você tenha mais alguma coisa que gostaria de acrescentar. Doutor Neruda, só uma coisa, e aqui se alguém ler esta entrevista, por favor, faça-o com a mente vazia. Se você trouxer uma mente cheia de aprendizado, educação e opinião, encontrará tanto com o que discutir no que eu disse que não ouvirá nada. E não estou interessado em discutir com ninguém. Nem estou tão interessado em convencer ninguém do que eu disse. Minha vida vai continuar mesmo que ninguém acredite em mim. Os Zoom-makers construíram uma cápsula do tempo de sua cultura e é magnífico. Eu gostaria de poder levar as pessoas ao local original para que pudessem ficar diante de cada uma das 23 câmaras e testemunhar essas pinturas de parede pessoalmente. Se você fizesse isso, entenderia que a arte pode ser um portal que transporta a alma para uma dimensão diferente. Há uma certa energia que essas pinturas têm que não pode ser traduzida em meras fotografias. Você realmente precisa ficar dentro dessas câmaras e sentir a natureza proposital desta cápsula do tempo. Acho que se eu pudesse fazer isso, você acreditaria no que eu disse. Sara, você poderia levar alguém como eu para o site. Doutor Neruda, não. Infelizmente, o sistema de segurança em torno deste site é tão sofisticado que a entrada do site, para todos os efeitos, é invisível. Tudo o que tenho são minhas fotografias. Sara, você está dizendo que se eu fosse direto ao local, não conseguiria vê-lo. Doutor Neruda, a tecnologia de camuflagem não é apenas um conceito de ficção científica. Foi desenvolvido por mais de 10 anos. É usado com muito mais frequência do que as pessoas imaginam. E não estou falando sobre sua versão diluída de tecnologia furtiva, estou falando da capacidade de sobrepor uma construção de realidade sobre uma realidade existente que se deseja ocultar. Por exemplo, você pode caminhar até a entrada do local da Unseen Arrow e não ver nada que pareça uma entrada ou abertura. Para o observador seria uma parede plana de rocha. E teria todas as características da rocha, textura, dureza e assim por diante, mas na verdade é uma construção da realidade que se sobrepõe à mente do observador. Na realidade, a entrada está lá, mas não pode ser observada porque a mente foi enganada na construção da realidade projetada. Sara, ótimo. Então não há como entrar neste site e experimentar esta cápsula do tempo. Então, mais uma vez, nós, pequenos humanos, estamos impedidos de experimentar a prova. Você vê, a razão pela qual isso é tão difícil de acreditar é que nada é provado. Doutor Neruda, mas a prova não está nos olhos de quem vê. Em outras palavras, o que é prova para você pode não convencer o outro ou vice-versa. Não é este o caminho de todas as religiões e até mesmo da ciência. Os cientistas afirmam ter provas desta ou daquela teoria, e, alguns anos depois, outro cientista aparece e refuta a teoria anteriormente defendida. E assim por diante vai. Sara, então, qual é o seu ponto? Doutor Neruda, a prova não é absoluta. Não é nem objetivo. E o que você procura é uma experiência que seja permanente e perfeita em sua expressão de verdade. E tal experiência, se de fato existe, não é de propriedade ou possuída por nenhuma rede secreta ou organização elitista ou federação galáctica. Você poderia ter essa experiência de prova absoluta amanhã, e no dia seguinte, a dúvida começaria a surgir e em questão de semanas ou meses essa prova, ou verdade absoluta, que você aspira a possuir. E provavelmente nem mesmo uma memória poderosa porque tanta dúvida seria infundida nela. Não, eu não posso dar a você ou a ninguém uma prova absoluta. Só posso dizer o que sei ser verdade para mim e tentar compartilhá-lo com a maior precisão possível com quem estiver interessado. Estou menos interessado em tentar relacionar a cosmologia do universo do que em levar a história dos Zoom-makers e os artefatos de sua cápsula do tempo à atenção do público. O público deve saber sobre esta história. É uma descoberta de importância inigualável e deve ser compartilhada. Sara, você percebe, não é, que você me fez a mensageira? Você me pediu para ser aquele que leva o escrutínio público e as suspeitas, e tem que suportar todo o ridículo. Doutor Neruda, não estou pedindo que você faça nada contra a sua vontade, Sara. Se você nunca fizer nada com os materiais que lhe dei, eu entenderia. Tudo o que peço é que você os devolva para mim, se não for tirá-los. Se eu avançar como mensageiro, perderei minha liberdade. Se você der um passo à frente, essa história pode catapultar sua carreira e você está apenas fazendo seu trabalho. Você não é o mensageiro, você é o transmissor. A mídia. Mas você deve fazer o que achar melhor. E eu entenderia sua decisão, o que quer que você decida.
Sara, ok, vamos encerrar por aí. Não quero que você tenha a impressão errada de que sou um descrente total. Mas sou jornalista, e é minha responsabilidade validar e checar histórias antes de publicá-las. E com você, eu não posso fazer isso. E o que você está me contando, se for verdade, é a maior história que já foi contada. Mas não posso levar isso para a mídia, pelo menos não para a empresa em que trabalho, porque eles nunca publicariam. Sem validação. Sem história. Doutor Neruda, sim, eu entendo. Mas eu mostrei a você algumas das tecnologias SEO e fotos do site e seu conteúdo, então isso deve ser alguma forma de validação. Sara, para mim, isso valida que algo está acontecendo que eu nunca ouvi falar. Ou seja, o SEO é uma nova organização sobre a qual nunca se falou, pelo menos não em meus círculos jornalísticos. Mas suas fotografias e histórias não validam o que você explicou esta noite. Eles estão na categoria de teasers. Algo que o National Enquirer gosta de transmitir, mas esse não é o tipo de jornalismo que eu assino. Doutor Neruda, vamos conversar mais nos próximos dias. Aproveite o tempo para ler alguns dos materiais traduzidos do disco ótico, e enquanto isso, seja neutro. Ok. Sara, não assuma que eu não estou interessada, ou muito cética para fazer qualquer coisa com essas coisas. Eu só preciso de algum tempo para me orientar sobre o que devo fazer com esta história e as evidências que você forneceu. Doutor Neruda, prometi-lhe várias entrevistas antes de partir. Ainda temos para amanhã à noite. Sara, sim. Mas quanto mais adulto o que você já explicou. Doutor Neruda, nós apenas tocamos na superfície de uma pequena parte da história. Sara, é um pouco difícil de acreditar, mas vamos continuar amanhã à noite, então. Doutor Neruda, obrigado por seu interesse em minha história, Sara. Eu sei que parece estranho, mas pelo menos você mostrou moderação em me considerar um lunático. E por isso, você tem meus agradecimentos. Sara, de nada. Fim da sessão 1.